Bom dia! Fazendo os ensinamento bíblico, eu vou fazer o ensinamento de 2 Tessalonicense. Bom, Tessalonicense, quem criou foi, a abreviatura foi Al-Qaeda, para fazer a revelativa do que seria a Bíblia. Então, que seria esse livro, como é que escreveria, quem escreveria, como é que estava ali, e que palavras usaria, textos. Então, a Al-Qaeda estava aqui escrevendo o Novo Testamento e fazendo as abreviaturas de Tessalonicense. Claro que a Al-Qaeda, a organização, já estava lá desde Gênesis, né? Quem lê o livro de Gênesis já sabe lá, claro, que Abraão estava lá. Então, Abraão era líder majoritário da Al-Qaeda e a Al-Qaeda já estava lá desde a construção da Bíblia. Então, quando eles resolveram, né, os cristãos, o movimento dos profetas, escrever, foi ali os profetas, escrever o Novo Testamento devido a ter a revelativa nova do Espírito Santo, de Deus, eles acharam que era melhor escrever um Novo Testamento. E ali foi os profetas que foi um concílio, né, para a abreviatura do Novo Testamento, e aqui está escrito a Tessalonicense. Bom, eu vou escolher o prefácio 3 para poder fazer um ensinamento do livro da 2 Tessalonicense. Bom, aqui no 3 eu vou ler aqui para vocês. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz em toda maneira, e o Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Bom, Tessalonicense vai contar várias narrativas até histórias, né? A vinda de Cristo será percebida a manifestação do anticristo. As pessoas, eu vejo muito o Facebook e também muitas pregações, as pessoas fazendo até eu acho que faz uma merchandising, né? Do anticristo. Quem será o anticristo? Bom, os profetas que falaram isso, né? Anticristo. Porque se você for anticristo ou anti-Deus, desejar o mal de Jesus Cristo, você era o quê? Você não gostava de Deus, era anti-Deus. Então já era previatura para os profetas do anticristo, quando eles colocaram aqui, que não seriam pessoas não gratas, aquelas pessoas que não amariam Jesus, que não gostariam de Jesus. Porque Jesus já era revelativa de quê? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus era, como relata aqui em 2 Tessalonicenses, Jesus era um homem, era um Senhor, com uma vida plena, uma vida rica, um homem bom, com a sua normativa do seu testemunho com uma pessoa ótima, excelente. Então não tinha o que questionar de Jesus. Mas claro que houve aquele incidente, mas a vida de Jesus não tinha o que questionar. Então, que seria o anticristo? Seria um mal para a humanidade? Seria um mal, uma revelativa? Porque as pessoas tinham essas profecias do anticristo, né? Aí já eram os profetas já pedindo a Deus, e Deus falando que havia pessoas que iam ser anticristo, antideus, que essas pessoas proferiam demônios, que essas pessoas cairiam no chão, borrachê, tinham comportamentos inadequados, um comportamento horrível, que tinha que proferir justiça. Aí entrou os juízes, tanto que aqui fala sobre o juiz, tinha que entrar os juízes, porque haveria crimes cometidos por essas pessoas que falariam mal de Deus, né? Então, o livro de Tessalonicense é um livro escrito pelos profetas, e eles fazem a saudação de Paulo, porque Paulo com sua normativa, com a sua liderança, já no Senado da Itália, eles falaram que ia pegar a Bíblia
e começar aí a proferir justiça dentro das igrejas. Então, foi Paulo, foi essa ação de Paulo. Por isso que eles têm muito apreço por Paulo, muita saudação do Paulo, muitos profetas, muito árabe mesmo. Tem muito apreço pelos italianos e judeus também, muito apreço mesmo, porque foi a revelativa de Paulo, né? De Deus assim com Paulo. Paulo que falou, depois que essa Bíblia aqui estiver pronta, nós vamos usar essa Bíblia como manual para as pregações nas igrejas, seria a igreja de Efésios, né? Então, aí Paulo tinha feito o quê? Moção, lei e abreviatura, e isso foi para a cúpula, né? E chegou o quê? A Tessalonicenses, chegou na Al-Qaeda, né? Seria essa moção, chegou à Al-Qaeda. Então, a Al-Qaeda já sabia, já estava já pronto, que Paulo usaria a Bíblia para as pregações para igrejas. E claro que isso chegaria, claro que não chega ao tempo, porque hoje na nossa atualidade, eles não utilizam a Bíblia nem em mesquita, nem tem pouco sinagoga e nem pouco em templos maiores e menores. Não. A Bíblia só é utilizada em igrejas, tempos de Xi'an também eles utilizam, essas igrejas racional, seitas. Aí que os profetas queriam saber o que seria anticristo, eles colocavam também que seitas, as coisas que eles veriam, as pessoas iam criar as suas religiões devido à igreja de Efésio ter corrido por esse mundo. Paulo foi lá para o Japão, foi para vários países, foi para o Egito e viu que o Egito não queria igreja, então haveria esse movimento de anticristos, tanto que lá em Apocalipse vai ver, né, que Deus ia matar quem fosse anti-Deus e anticristo, que era para os juízes, para os profetas aniquilar, quem falasse mal de Jesus e quem falasse mal de Deus é para acabar mesmo, para prender, para aniquilar. Então a gente vai chegar ainda no livro de Apocalipse, mas a revelativa de Tessalonicenses é essa. Esse agradecimento porque foi a moção de Paulo que usaria a Bíblia para pregações mesmo. E aí foi a formação dos profetas se preocupando com os pregadores, com ministros de Deus para proferir justiça. Por isso que essa é muita controvérsia do povo muçulmano, alguns muçulmanos. Tem muçulmanos que são convertidos ao protestante, tem alguns muçulmanos que não são convertidos, né? Então, para os templos maiores, sinagoga, eles fazem livros, fala moção mesmo, eles falam uma lei, moção, o que nós vamos fazer esse ano para a sinagoga? Aí junta alguns advogados, juízes, ou pregadores, ou ministros, vamos fazer isso, aí faz tipo moção mesmo, uma lei, nós esse ano vamos pregar Loá e a quem vinha na sinagoga, a representativa de pessoas que a gente convidar para a sinagoga, ou criar sinagoga. E a revelativa para os templos é a continuação da Torá, dos profetas, fazer sentinela. É muito trabalho. Às vezes, quando a gente olha no Facebook, ou quem já foi em Israel, quem já foi na Arábia Saudita, em Damasco, ou por aí algumas igrejas, é muito trabalhoso. Ó, fazer sentinela, fazer profeta, são os equipamentos, conservar aquilo tudo, né? A gente está no Brasil, mas do outro lado do oceano, olha, por isso que é muita oração. Desde aqui os profetas já pediram oração pela a ciência dos profetas, porque é coisa de Deus mesmo, é muito trabalhoso mesmo, né? O corpo dói, eu imagino várias coisas, né? Mas tudo bem, é negócio, mas por amor a Deus, né? Por amor a Allah. Que Deus esteja com você, né? Se algum profeta está me ouvindo, porque a gente, por amar a Deus, a gente passa por certas situações, né? Muito difícil, tem que ter muita saúde mesmo, né? Mas a Deus é proveniente de muitas coisas, Deus esteja com a saúde de cada povo, de cada profeta que possa estar me escutando. Então, os profetas em 2 Tessalonicenses está preocupado nisso. E a revelativa de Paulo, que muita vai ver, que Paulo foi a primogenitura que usaria a Bíblia para pregar nas igrejas, que o livro da Bíblia seria para pregações, para a manifestação do reino de Deus. Bom, espero que tenham gostado. Tessalonicense é a manifestação da revelativa de Deus. Agora a gente vai entrar no livro de 1 Timóteo, né? Do judeu Timóteo,
que também vai fazer essa abreviatura, né, que estavam construindo ali a Bíblia, quase o finalzinho da Bíblia ali, a revelativa do reino de Deus. Um beijo, um bom dia para vocês.